Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. É um motivo de muita honra para mim, eu creio para cada irmão, né, irmão? Cada palavra bonita que foi falada, versículo, cada louvor que o Senhor falou conosco nessa noite, né? O Senhor tem usado bastante os nossos irmãos nos seus louvores. Vou ler a palavra, se encontra em João 10. Na verdade vos digo que aquele que entrar pela porta no curral das ovelhas, mas sabeis por outras portas é ladrão e salteador, mas aquele que entrar pela porta é o pastor das ovelhas. O pastor das ovelhas, e este o pastoreou sobre as ovelhas, ouvem a sua voz chamar pelo nome a sua ovelha e as traz para fora. E quando tirais para fora as suas ovelhas, vai adiante dele e as ovelhas os seguem, porque conhecem a sua voz, mas de modo nenhum seguirão os estranhos, antes fugirão dele, porque não conheceis a voz dos estranhos. Jesus disse-lhe estas parábolas, mas eles não entenderão o que era que lhe diziam. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou porta das ovelhas. Todas quantos viereis antes de mim são os ladrão e salteadores, mas as ovelhas não ouvirão. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvará-se-á, entrarás e sairás, glória a Deus, aleluia, e acharás porta. O ladrão não vem senão o roubar, a matar e o destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor das as suas vidas pelas ovelhas, mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vem vir o ladrão, deixarás os ovelhas e fogem, e o ladrão arrebatam e dispersam as ovelhas. Eram os mercenários, fogem porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecidos. Assim como o pastor meu conheceis a mim, também eu conheceis o Pai, e dou a minha vida por eles. Até aqui, irmão. Possam se assentar à igreja. Que a paz do Senhor, né, nesta noite, né, pelo Espírito Santo de Deus, venha nos falar, né? Oh, glória a Deus, aleluia, Senhor Jesus. Santo seja o seu nome, né? Como foi dito pelo nosso pastor, né? Glória a Deus, aleluia. Que nós temos que ter consciência daquilo que nós estamos fazendo diante de Deus. Porque nós temos que ser uma ovelha que conhecemos a voz do nosso pastor, né? Assim temos de designar entre o pastor e o ladrão, porque
porque sabemos que o pastor entra pela porta, o ladrão entra dentro da sua casa por onde ele achar aberto, geralmente pela janela, que é a parte mais frágil da casa, né? Irmão, o que nós temos que buscar para nossas vidas nesta noite, eu creio que nós temos que ter mais comunhão com o Senhor Jesus Cristo, porque está tão difícil cada dia que está se passando, as coisas estão ficando mais complicadas para ambos os lados, independente de classe social, mas as coisas estão se apertando cada vez mais para cada um de nós, independente de ser adulto ou ser criança, porque nas nossas vidas está tão difícil de nós aceitamos a palavra do Senhor, né? Está tão fácil para um ladrão vir e roubar as ovelhas com poucas palavras. Nós entendemos nessa noite que essa palavra quer falar conosco. Muitas vezes nós conhecemos a palavra do Senhor, mas nós muitas vezes não buscamos a compreender essa palavra. Se torna mais fácil nós entender a palavra do mundo do que a própria palavra do Senhor. Vocês sabiam, irmão? Por que nós caímos em pecado? Porque se nós falamos coisas do mundo, com duas palavras nós iremos. A Bíblia vem falando desde quando nós caímos por terra, que nós entendemos por gente. Muitos não se curvarem, porque o que tem pregado, os pastores têm levado a mensagem do Senhor para cada um de nós, irmão. Há quanto tempo é tão difícil você chegar no ministério todos os dias, você vê uma alma que escuta a palavra do Senhor, se curvar diante, se afiliar, se vir, se afiliar a nós, se batizar, se entregar a sua vida para Deus. Não! A vida é falada e ouvida. É tão difícil ter uma pessoa que quer largar do mundo, passar a servir a Deus. É complicado. Muitas vezes só vem na última hora que não tem mais. Uma ovelha desgarrada, perdida pelo mundo, já se perdeu até do seu rebanho, né? O próprio rebanho quer mais. Aí volta, irmão, temos que voltar para a presença do Senhor enquanto é tempo. Deus está nos dando a oportunidade, enquanto estamos aqui na terra, está se fundando o tempo, vai acabar. Muitos sinais já estão vindo. Basta nós abrirmos os nossos próprios olhos, olhar. O mundo está aí para nos destruir, 24 horas nós se perdemos. Mas o Senhor está nos buscando, está nos salvando. O Senhor não quer nada de nós. O Senhor não pede nada a nós. Basta nós ter a nossa misericórdia de Deus para a nossa vida. O Senhor morreu, deu a sua vida por nós, pelos nossos pecados, pelo meu e pelo teu, se Ele ter pecado por nós. Basta nós tirarmos a nossa venda dos nossos olhos, para nos enxergar diante do Senhor, a nossa santidade. Irmão, é tão maravilhoso quando o Senhor está conosco. Irmão, nós passamos por aflição, mas só uma aflição que a gente temos, que o Senhor está conosco, nós não estamos sozinhos. Na vida é assim, irmão. E fazemos todas relações pessoais e íntimas entre os pastores e suas ovelhas. O pastor é Jesus, a ovelha somos nós. Jesus ainda dá as suas ovelhas do que é preciso. Isso Deus dá para nós tudo aquilo que nós precisamos. Igual o pastor acabou de falar do dízimo, né? Dízimo está escrito na Bíblia, que tudo aquilo que nós ganhamos, nós devolvemos 10% para o Senhor, porque o Senhor somente nos dá aquilo que nós precisamos. Muitas vezes nós temos as coisas, nós clamamos o Senhor, às vezes nós não somos atendidos, nós às vezes murmuramos, mas não é, meus irmãos. Deus já sabe que você já tem aquilo que você necessita. A ganância só destrói a família. Muitas vezes você não tem tempo para cuidar da sua própria vida, porque a nossa ganância do mundo muitas vezes nos destrói dia a dia. Nós buscamos muitas vezes
a boa aparência lá fora, nós buscamos nossos trabalhos em primeiro lugar, largamos a nossa própria vida e quem nós amamos para segundo plano. Quantas vezes nós saímos cedo, volta a trabalhar, voltando, tenho meus parentes, que eu não vou citar o nome de algum, mas que trabalha dia e noite para buscar as coisas do mundo. Esquece de cuidar da sua própria casa. Muitas vezes nós fazemos isso, irmão. A nossa esposa vai embora, nossos esposos vão embora, os nossos filhos, nós falamos, eu fiz de tudo pelo meu filho, eu fiz de tudo pela minha filha foi para o mundo. Não, meu irmão, arroz e feijão. E se chegar a olhar, só olhar para o seu filho, não, seu filho precisa de atenção, sua esposa precisa de atenção. São as palavras simples do dia a dia que você tem que prestar atenção. Às vezes nós chegamos em casa, muitas vezes a nossa família está ali sentindo uma dor, alguma coisa, mas a gente só fala, sim, qualquer coisa você liga na farmácia, vem um remédio aí para você. Às vezes é falta de atenção. É onde nossos filhos, nós mesmos se perdemos com a depressão, porque muitas vezes quem está dentro da tua própria casa não vê o que você está passando. Às vezes estamos próprio na nossa casa. Vamos buscar Deus. Deus nos cura, Deus nos guia. Deus é aquele que deu a própria vida para nós, que somos as suas ovelhas diante do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Velho, aquele que precisa, isso é importância de descrever-lhes entre a voz de Jesus é a voz enganosa do mundo, né? É a voz de Jesus, é a voz enganosa do mundo. Sabe o que é a voz enganosa? A voz de Jesus e a voz enganosa do mundo? Eu posso entender pela minha pessoa é o seguinte, meu irmão. Muitas vezes nós buscamos a voz de fora. Nós acreditamos muitas vezes naquilo que está lá fora. Nós fazemos aquilo que está lá fora. Nós buscamos a voz enganosa. É onde nós depara pelas lutas, onde nós depara pela perdição. É lá. É tão difícil buscar a voz do Senhor, porque aquele que busca a voz do Senhor, ele pode até errar, que a nossa carne somos fracos, nós somos sujeitos a erro a cada momento diante do Senhor Jesus. Mas nós não erramos muito. Por quê? Porque nós temos o Senhor diante de nós. Nós temos uma voz verdadeira. A voz verdadeira é uma só. Foi falado aqui pelo irmão Fábio. Deus é Deus. Aquele que busca Deus, ele não erra. Ele pode até errar, mas Deus está ali para te levantar. Nós clamamos ao Senhor dia e noite, que o Senhor nos dá a santidade. O Senhor nos mostra a verdade. A verdade está escrita em nome Jesus de Nazaré, Deus Todo-Poderoso acima de tudo. Nós temos que buscar o Senhor e não buscar as vozes enganosas, né? Porque as vozes enganosas são as palavras doces. É poucas palavras, a gente já está se perdendo muitas vezes, porque são as vozes enganosas, é obra maligna de Satanás. Satanás, ele nunca vai brincar, irmão, conosco. Satanás, ele não tem nada que perder. Quem perdemos somos nós. Satanás, cada um que ele tirar, o inimigo, cada um que ele tirar, é lucro para ele, ele não se perde. Nós que se perdemos diante, nós estamos com a nossa santidade, muitas vezes nós se perdemos. Não quero dizer, meu irmão, que é fácil para nós lutar contra isso, mas nós temos que resistir à tentação, porque cada dia que você resiste é vitória na sua vida. Deus nos dá sabedoria, Deus nos dá a vitória, ensinando a compreender. Jesus ensinando a compreender o seu significado. Isso mostra a dificuldade que algumas pessoas têm em entender a mensagem de Jesus. Está escrito. Nós temos dificuldade de entender. Às vezes nós viemos falando, nós podemos estar numas rodas de 3, 4 amigos falando do Senhor, rapidamente um fala, vou que ir, que eu tenho que ir lá em tal lugar.
ele já se curva dali, ele já se afasta. Porque aquela voz que nós falamos de Jesus, é aquele que anda na escuridão, não interessa para ele. Ele não busca, só fica na voz, na palavra do Senhor, aquele que é filho de Deus, a ovelha que é filho de Deus, que busca Deus, que tem interesse pela palavra do Senhor. Porque aquele que não tem interesse, ele vai se afastar. Muitas pessoas veem, nós passamos para ir para a igreja, nós indo para a igreja, as pessoas nos comparam, vai lá, vão ouvir a mesma coisa. Mas só que ele não sabe que está se findando o tempo. O tempo está indo. Há muitos anos todo mundo sabia o tempo certo de semear sua semente para plantar, porque sabia a abundância de chuva. Hoje nós tivemos uma base da nossa vida com esses lavoureiros. Um dos caras mais que planta aí no mundo, mais de 100 mil hectares que eu conheço, já tem bastante amigo, Roberto Tonial, olha os casinhos. O cara perdeu não sei de quanto mais hectares, porque o clima mudou. Estão olhando para quê? Para o mundo. Já se foi aquela época. Estão parados no tempo. Estão evoluindo na tecnologia, mas a tecnologia está parada no tempo. Nem toda tecnologia dá jeito. Somente Deus. Deus tem a hora certa de molhar o seu solo. Deus tem a hora certa da tua produção na tua terra. Semeaste a tua semente. Temos uns exemplos, né? Se nós, não me falha a memória, eu acho, não sei se é Lucas, no Shoio, estou estudando a Bíblia, né, do trigo, né? O cara gradeou a sua terra, semeou a sua semente, e veio o inimigo e jogou o shoio. No meio do trigo nasceu o shoio. Significa que assim somos nós no meio de nós, né? Nós semeamos a nossa semente. No meio de todos nós, venha pessoas, irmão. Quando você está na presença do Senhor, sempre vem uma pessoa diante de você que coloca um porém na sua vida, semeia uma semente, para ver se você vai desviar do teu propósito. Assim foi o trigo da semente do shoio, né? Semeaste na tua boa terra, né? Mas sempre vai ter um que vai tentar te colocar por terra. Glória a Deus, aleluia. Nossa, é Lucas, né, pastor? Lucas 13, graças a Deus. Glória a Deus, aleluia. Versículo 18. Roubar a mente do meu irmão Fábio, que ele carrega a Bíblia inteira na mente. Glória a Deus. Mas o Senhor tem nos capacitado. Mostrar dificuldade que algumas pessoas têm em aprender a mensagem do Senhor Jesus. Todos aqueles, Jesus enfatizou aqueles que vieram antes dele, não foram ouvidos pelas ovelhas, porque não tinha a mesma autoridade como Jesus. Eu sou a porta, aquele que entrais por mim encontrará salvação, alimentos glória a Deus, intelectual e providências. Significa aqueles que veio antes de Jesus, somos falsos profetas, que vem profetizando, meus irmãos, que é aquele profeta que fala bonito, aquele profeta que tem a palavra do Senhor verdadeiramente na ponta da sua língua, mas quando você está em perigo, ele foge. Eu creio para você que o verdadeiro profeta somente é Deus. Deus não foge de você. Você pode estar em perigo, Deus vem, Ele deu a tua vida pela nossa vida, simplesmente por amar o mundo, por nos deu falso profeta. A hora que você cair numa dependência, que você não tem mais quem, Ele foge, porque você já não faz mais a vontade dEle, você já passa a atrapalhar a vontade dEle. Ele já tirou tudo que Ele tinha de você, Ele já abandonou, você foi descartado. Nós temos que orar, agradecer ao Senhor por Deus que está por nós. Na nossa vida nós vamos encontrar vários e vários profetas, todos os dias.
Estamos no dia a dia, isso nós vimos nos próprios seres humanos. Mas aquele que é o verdadeiro é só Jesus, deu a sua própria vida pela nossa salvação. Aquele que busca o Senhor encontrará nele a paz, a saúde e a virtude, porque o Senhor é verdadeiro. O Senhor, Ele não tem pecado. O Senhor é santo. Aquele que busca andar na santidade do Senhor, temos que buscar o Senhor, por mais difícil que seja. Não vai ser fácil. Nós vamos enfrentar a luta dia a dia, dia e noite. Assim são essas ovelhas, que quando veio, as ovelhas na verdade conhecem a voz do seu pastor, que significa que é Deus. São verdadeiro crente, aquele que escuta a voz. Por que nós falamos que o pastor falou que aqui muitos acham que são pastores, não precisam de um pastor? Nós precisamos do ministério, nós precisamos auxiliar algum ministério, porque nós temos que ter alguém conosco para nos direcionar a nossa vida, para uma oração. Muitos dos nossos irmãos que não têm um ministério pedem uma oração porque está sem Deus. Ele tem a fé, mas está sem Deus. Temos que ter pastor. Na Bíblia fala, aqui está falando, o bom pastor é Jesus. Digo na verdade que aquele que vem a mim é Ele, o bom pastor, para as suas ovelhas. Se o Senhor está buscando as suas ovelhas, que somos nós, Ele deixou o teu ministério com um pastor para todas as ovelhas que naquele ministério está. Nós temos dúvida, nós temos dificuldade, temos as pessoas à nossa frente para nos ajudar, nos impulsionar a andar no caminho mais perfeito que o Senhor tem nos colocado no dia a dia. Aleluia a Deus. Glória a Deus, aleluia, Senhor Jesus. Santo seja o seu nome, Pai. Oh Deus do poder, Jesus indiferenciou, glória a Deus, identificou. Jesus identificou o bom pastor, aquele que cuida. Jesus identificou o bom pastor, aquele que cuida, protege e dá vida pela sua vida. Glória a Deus, aleluia. Jesus fala que o lobo quando vê o perigo se afasta. Você entendeu, meus irmãos? O lobo, ele quer ficar em volta das suas ovelhas, mas não da ovelha dele. O lobo fica em volta das ovelhas. Os lobos são os nossos inimigos. Os lobos nos perseguem 24 horas, nos persegue o crente. Aquele que afastar o lobo traga. É na onde muitos irmãos se afastam da igreja, se vai, mas tem um bom pastor que consegue recuperar suas ovelhas. Existe uma passagem, né, das 99 ovelhas e uma perdida, né? O bom pastor, ele não se preocupa com as 99, mas sim com aquela perdida. Eu te digo uma verdade, meus irmãos. O Senhor Jesus, Ele se alegra com uma ovelha perdida que consegue achar a volta para a casa do Senhor, do que com as 99. Porque Deus, de um em uma, a casa se enche. Quando nós buscamos aquela uma ovelha perdida, o céu se faz em festa. Você pode ter certeza. Porque as 99 estão lá, mas aquela perdida, o Senhor glorifica. Porque estava no caminho errado, mas achou o caminho de volta. É tão difícil, meus irmãos, para nós que estamos aqui dentro, quando nós se perdemos, se desviamos, para nós voltar. Igual diz o louvor, né? A glória da segunda casa é melhor do que a primeira. Às vezes nós se perdemos por fora aí e não se achamos. Mas a glória da segunda casa é melhor do que a primeira. Eu creio, meus irmãos, já se afundou o nosso horário. Que o Senhor Jesus até aqui trouxe a palavra. Que o Senhor Jesus possa falar com vocês, tá? Se a palavra, que o Espírito Santo não falou com vocês, mas crê no Senhor, não se desanime, não se desgarre, tá? Não se disperse.
da palavra do Senhor. Por mais difícil que vocês estão passando pela luta, eu não sei mais em que momento vocês estão sofrendo, se é área financeira, se é físico, se é na sua saúde, mas coloca diante das mãos do Senhor Jesus, descansa na mão do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus vai te dar saúde. Amém. O Senhor Jesus vai reconstruir aquilo que você perdeu. Não se desanime, porque Jó perdeu tudo, mas Jó não perdeu. Deus só afastou aquilo que estava fazendo mal para Jó, porque Jó era temente a Deus, de dentro da casa de Deus. Deus fez a prova com Jó, tirou tudo que Jó tinha para reconstruir tudinho, mas Jó foi fiel a Deus. Assim eu digo para vocês nessa noite, nós podemos perder tudo, meus irmãos, tudo que é aquilo que afastar de vocês, às vezes nós não vamos entender, é Deus trabalhando. Busque em Deus, descanse em Deus, que tudo que for seu, Deus vai te trazer de volta. Aquilo que não te servir, Deus vai afastar. Eu agradeço a minha oportunidade, já se afundou o horário, são 9 horas. Eu passo para o pastor. E as palmas são para o Senhor Jesus.